e volume. Área, perímetro e volume. São três conceitos diferentes, mas os três envolvem figuras geométricas. Então, eu vou começar falando do perímetro, falo da área e terminamos falando do volume. Essas figuras que estão aqui, para que não haja dúvidas, na ordem são quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, losango e trapézio. O perímetro de qualquer uma dessas figuras, tá? O perímetro de qualquer figura plana vai ser sempre a soma das medidas de seu contorno. Então, não interessa a figura. Se eu falo em perímetro, é só pegar a medida dos lados e somar, ok? Isso é o perímetro. Então, eu vou calcular como exemplo o perímetro do quadrado. O que eu posso dizer? Se a medida do lado desse quadrado for 2 centímetros, um quadrado tem todos os lados com a mesma medida, o perímetro vai ser 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 2, mais 2. Então, o perímetro desse quadrado é 8 centímetros, unidade de medida de comprimento. Quando eu estou falando de área, já estou falando desta medida, do espaço ocupado por uma lajota, do espaço ocupado por um quadro na parede, tá? Então, esse espaço aqui é a área do retângulo. E como que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo, do quadrado, do paralelogramo, nós vamos calcular da mesma maneira. Então, eu vou colocar aqui grupo 1 de figuras: quadrado, retângulo e paralelogramo, tá? Esses aqui. Então, eu vou calcular a área deles. Área do grupo 1, ok? Vou usar o retângulo como exemplo. Mas a forma de cálculo é a mesma para todos eles, tá? Se esse retângulo aqui, ele tiver 4 centímetros num lado e 2 no outro, a área vai ser 4 centímetros vezes 2 centímetros. A área vai ser 8 centímetros quadrados. Para calcular a área de todo o grupo 1, nós vamos fazer sempre assim: base vezes a altura que normalmente nós chamamos de H. Então, a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. É só calcular base vezes altura. Agora, o triângulo, vou chamar de grupo 2. Só vale para ele que eu vou falar, tá? Então, a área de uma figura triangular, a área de um triângulo, ela é base vezes altura também, mas divide por 2, tá? Então, você calcula base vezes altura e divide por 2. E sempre unidade de medida de área, centímetro quadrado, milímetro quadrado, quilômetro quadrado. Se você tiver dúvida em qual unidade utilizar, aqui no canal tem um vídeo só sobre unidades de medida. Já o losango, vou chamar de grupo 3, só vale para ele também, tá? Do losango, ele tem duas diagonais. A diagonal dele maior é essa aqui e a diagonal menor essa aqui. Então, a área do losango vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor e divide por 2. E para encerrar, os trapézios. Para os trapézios, nós vamos fazer área 4. Vai ser. Ele tem duas bases, a base maior, essa aqui, e a base menor aqui. E aqui tá a altura, tá? A altura medida aqui. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor, divide por 2 e multiplica pela altura.
Minha sugestão é que nesse momento você estude lendo essas fórmulas e escrevendo a cada exercício que você for fazer. Assim você acaba gravando. De qualquer forma, eu vou gravar um vídeo mostrando o porquê dessas fórmulas. Assim, evita que você decore, ou se você fica na dúvida na hora da prova, será que era metade? Será que tem que multiplicar? Você consegue deduzir a fórmula de uma maneira fácil. Então, eu ainda vou gravar sobre isso, tá? Mas eu aposto mais em quadrado, retângulo e triângulo. Base vezes altura e no triângulo divide por 2. Perímetro, soma das medidas de todos os lados para todos eles. Falta falar do volume. É que o volume, ele trata de uma figura de 3 dimensões. Olha aqui o cubo. Imagine um dado, aquele dado numerado de 1 a 6, ó. Ele tem 3 dimensões. No caso aqui do dado, são 3 dimensões iguais, né? As arestas têm a mesma medida. Mas poderia ser medidas diferentes. E o volume vai ser igual à multiplicação, ao produto das 3 dimensões. Então, se aqui for igual a 2 centímetros, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 8. 8 que? Medida de volume. A gente já viu. Centímetros cúbicos. Isso vale para formas que tem, que lembram um cubo, né? Então, um dado, mas também pode ser para uma caixa de sapato, que é o paralelepípedo retângulo. Só multiplicar as 3 dimensões. Tem volume de outras figuras, como uma pirâmide? Sim, mas, de acordo com o edital anterior dos Correios, não faz parte. Como esses vídeos eu estou gravando baseado no edital antigo, não vou entrar na questão, tá? Vamos praticar e fazer alguns exercícios? O lado de um quadrado mede 5 centímetros. Determine a área e o perímetro. Nós estamos falando que tem um quadrado e aqui mede 5. Área. Base vezes altura, certo? 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Perímetro. Soma das medidas de todos os lados. Perímetro, há livros que trazem o símbolo do perímetro como 2P, mas a grande maioria já chama perímetro de P, tá? Perímetro vai ser, cada lado mede 5, então 5 mais 5, mais 5, mais 5. Então, o perímetro vai ser igual a 20 centímetros e fim. Ok? Vamos à próxima. Quanto mede o lado de um pentágono regular, cujo perímetro mede 26 centímetros? Poxa, aqui eu estou falando de uma outra figura que eu não falei ainda. E tem uma característica, tem uma característica aqui. Regular. Primeiro, nós vamos descobrir qual é o polígono que se chama pentágono. Quando o teu time é campeão 5 vezes, nós falamos pentágono. Esse quer dizer 5. Então, estou falando de um polígono de 5 lados. E esse regular quer dizer que todos os lados vão ter a mesma medida. Então, é um polígono de 5 lados, todos com a mesma medida. Poderia fazer assim, ó. O lado mede x, mais x, mais x, mais x, mais x. 5 vezes, igual a 26. É um jeito. Mas você também poderia só dividir 26 por 5. Tudo bem? Divida 26 por 5. Vai dar 5 e sobra 1. Ah, mas eu poderia continuar essa divisão. Sim, coloque um zero, coloque uma vírgula e vai dar 2. Então, é 5,2 centímetros. E como se chamam os outros polígonos? Então, assim, vale lembrar, vale saber, de repente, né? O hexágono, ele tem 6, e o heptágono tem 7, o octógono tem 8. Talvez o decágono com 10, né? Mas o próprio nome deles nos ajuda. O de 9 lados chama eneágono, esse acho que o nome não ajuda muito a lembrar.
mais um. Um dos lados de um retângulo mede 4 centímetros a mais que o outro. Se o perímetro mede 32, quanto mede a área? Bom, estou falando de um retângulo. Um dos lados mede 4 a mais que o outro. Então, esse lado aqui, maior, ele tem a mesma medida do menor, mais 4. Mas quanto que mede o menor? Eu não sei. Vou dizer que ele mede x. Então, ali mede x mais 4. O perímetro mede 32. Então, eu posso dizer o seguinte, que esse lado pequeno, mais o lado maior, mais o outro lado pequeno, mais o outro lado maior, isso tudo vai dar 32. Então, 1, 2, 3, 4x é igual a 32 menos 8. Por que menos 8? Porque eu tenho um 4 aqui e um 4 aqui. Se você tem dúvida quanto a isso, tem um vídeo no canal sobre resolução de equação do primeiro grau. Então, 4x é igual a 24. Então, divido por 4, x é igual a 6 centímetros. Então, eu já sei que aqui mede 6 e esse lado maior mede 10. O que o enunciado pede? Quanto mede a área? E a área a área vai ser igual a 10 vezes 6, porque é base vezes altura, né? 60 o quê? Centímetros quadrados. Não confunda as unidades. Para encerrar. 2 de volume. Quanto mede o volume de um cubo de aresta 3 centímetros? Então, tô falando isso aqui, ó. Tem um cubo. Não comentei nada, mas quando a gente faz tracejada, assim, é porque é a parte que tá por trás e a gente, teoricamente, não enxerga. 3 centímetros aqui. O volume vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. 27 o quê? Centímetros cúbicos. Não vale confundir unidade. Quanto mede a aresta de um cubo cujo volume mede 343? Existe um cubo cujo volume é 343. Então, eu peguei essa medida aqui, multipliquei por essa, e o resultado foi 343. É um número que vezes ele, vai dar 343. Bom, tem 2 caminhos para fazer. O primeiro seria dizer que essa medida é x. Daí a gente multiplica. Mas para descobrir o valor de x, eu teria que usar a raiz cúbica. Ó, eu chego nisso aqui. E aí eu não sei se você está preparado para resolver isso aqui, né? É encontrar um número que elevado ao cubo dê 343. Não sei o quanto você está preparado, mas um caminho. Se você já tiver estudado, se você tiver craque, você pode pensar em decomposição, tá? Mas para quem já está estudando, está num outro nível. Mas se você não sabe nem por onde começar, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer assim. Nós vamos encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê 343. Eu não tenho ideia do número que vai ser, mas eu vou pensar junto com você. Vamos lá. Se eu pegar o 2,
2 vezes 2 vezes 2 dá só 8, é pouco. Então, é maior que 8. Ah, então pode ser 10. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10, 1000. Veja. Então, é entre 2 e 10. Você pode escolher um número que você vai querer experimentar. Minha sugestão é pegar um número mais ou menos no meio ali, 5, 6, né? Porque aí eu vou descobrir se o número, de fato, é um pouco antes ou um pouco depois, né? Então, vamos experimentar o 5. O 5 tá bem no meio, mas dá para fazer a conta de cabeça. 5 vezes 5 vezes 5. Se você não sabe fazer de cabeça, acompanhe comigo. 5 vezes 5 é 25, eu tenho que fazer 25 vezes 5. Mas 25 é a mesma coisa que 20 mais 5. Então, agora eu posso fazer assim, 5 vezes 20, guarda na memória 100. E 5 vezes 5, 25. Juntando tudo, 125. Peraí que eu vou escrever, 125. Então, o número que eu procuro é um pouco maior que 5. Porque com o 5 deu só 125, tá perto, né? Então, eu vou experimentar um outro número. Que número que eu vou experimentar? Poderia ser o 6, poderia ser o 7, 8, não sei. Agora, não é muito distante do 5. Então, eu vou pegar o 7. 7 vezes 7 vezes 7. Você pode fazer de cabeça, pode fazer o cálculo no canto do papel, mas gostaria que você treinasse o cálculo mental comigo. 7 vezes 7 é 49. Eu preciso fazer 49 vezes 7. Para fazer 49 vezes 7, vou separar. 49 é 40 mais 9. Daí, nós vamos fazer de cabeça. 40 vezes 7. 7 vezes 4 é 28. Então, isso vai dar 280. E agora, eu preciso fazer 9 vezes 7. 9 vezes 7 é 63. Então, eu vou acrescentar 63. E agora, é só somar. Você pode também tentar fazer de cabeça essa adição, sem problema nenhum. Então, dá 3, 4, 343. Repare que 343 era exatamente o valor procurado, 343. Então, a medida da aresta do cubo é 7. Bons estudos!